A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série A Palavra da Vida, a Comunhão da Vida e Pedras Vivas para a Edificação. As Epístolas de João e de Pedro. Título do volume 1. Chegou a hora de Deus governar a terra. Autor Pedro Dong. Semana 3. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Quinta-feira. A palavra da vida nos traz luz e nos santifica na verdade. Ler com oração. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João, capítulo 17, versículo 17. No Evangelho de João, lemos: O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Capítulo 6, versículo 63. Palavras aqui é rema em grego, indicando a palavra que o Senhor fala por meio de um profeta para atender a uma necessidade atual da igreja. Aqueles que recebem essa palavra e creem nela, permitem que ela faça a obra de Deus. Na palavra rema está a vida. Muitos acham que a vida simplesmente está na Bíblia. Mas, se a palavra contida nas Escrituras não se transformar em rema para nos dar vida, ela será apenas letra morta. No Evangelho de João, Jesus disse: Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Capítulo 5, versículo 39. Hoje o Senhor não está presente fisicamente, mas sua presença está na palavra rema, na palavra profética. É nessa palavra que o Senhor Jesus está. É nela que há vida. Por isso ele disse que nas palavras que ele falava havia vida. Também está escrito no início do Evangelho de João: Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Capítulo 1, versículos 2 a 5. A vida era a luz dos homens porque era o próprio Senhor Jesus, e Deus é luz. Quando desfrutamos da comunhão da vida por meio da palavra da vida, recebemos a luz, que nos ilumina. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Se na comunhão da vida não houvesse luz, ainda poderia haver trevas em nós. Portanto, se estivermos na comunhão da vida, a vida que circula entre nós será também nossa luz. Em outras palavras, se estivermos na comunhão da vida, qualquer treva que houver em nós será dissipada. O apóstolo João falou a respeito disso em sua primeira epístola. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João, capítulo 1, versículos 6 a 7. Se realmente estivermos na comunhão da vida, como nossos adolescentes estão, e aprendermos com eles a fazer a imersão na palavra, nós também estaremos na comunhão e na circulação da vida. Não podemos andar nas trevas, pois estas são incompatíveis com a comunhão da vida. Após a queda do homem, este se desligou do único Deus verdadeiro e se conectou ao diabo, o pai da mentira, que é mentiroso, porque nele não há verdade. Após a queda do homem, passou a existir muita carência de verdade. Qual é a maneira de voltarmos a ter a verdade constituída em nós? É por meio da palavra. Por isso, Jesus orou ao Pai: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João, capítulo 17, versículo 17. Precisamos perceber o quanto somos carentes da verdade. O homem caído é vão. Falta-lhe realidade e ele está cheio de falsidade e vaidade. É somente por meio da palavra que o homem pode ser constituído com a verdade. Por isso, o apóstolo Paulo diz que a igreja é santificada por meio da lavagem de água pela palavra. Efésios, capítulo 5, versículo 26. Deus santifica a sua igreja pela palavra, que é como uma lavagem de água. Lavar com água deve ser um processo dinâmico. Se lavarmos algo numa bacia, a água suja ainda pode ficar no fundo. No Antigo Testamento, Deus ordenou que muitas das coisas que precisavam ser lavadas
o fossem em água corrente. Levítico, capítulo 14, versículos 1 a 7. Deus fez questão de dizer que deveriam ser lavadas em água corrente, e não em água parada. Portanto, a palavra precisa ser como água corrente, isto é, precisa correr entre nós, pois a sujeira precisa ser removida. Esse processo é semelhante à corrente sanguínea em nosso corpo. Ela não pode ficar parada, do contrário, morreremos. Quando Deus transmite uma palavra que abençoa a igreja, não podemos retê-la. Às vezes, queremos conservar a palavra que algum servo de Deus já proferiu há muito tempo. Quando isso acontece, a água da palavra fica parada. Precisamos deixar o Espírito ter liberdade e revelar-nos mais da palavra todos os dias. Isso mantém a corrente de água da palavra fluindo, trazendo vida, oxigênio, e levando embora a sujeira, os resíduos e as toxinas, exatamente como o sangue faz com a ajuda dos rins, do fígado e dos pulmões, desintoxicando-nos. Mantenhamo-nos na comunhão da palavra da vida, para que as trevas sejam lavadas e removidas de nós. Agora anote conforme o que você recebeu na leitura de hoje: a luz na palavra, a direção e a admoestação. Ore e faça um grito de guerra com base nesses itens para que a palavra profética seja sedimentada em seu coração. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAD Play, disponível na Play Store e App Store.